Queridos, é uma alegria para mim estar aqui e expor a palavra de Deus. Eu agradeço o CECEP, agradeço os organizadores pelo convite que eu recebi, pela organização toda. Nós desfrutamos disso quando você vem a este lugar e vê tudo arrumadinho. Teve gente que ralou para ter tudo isso pronto, não é? Então, nosso coração tem que ser grato a Deus por esses que têm trabalhado em nosso favor. Então, nossa gratidão a eles, minha gratidão a eles. Eu quero ler com vocês o famoso texto de Gênesis 22, e nós vamos olhar para essa história conhecida em que Deus prova a Abraão, à luz do tema do nosso congresso, nessa nossa conferência. Esse congresso, ele explora Deus nas histórias bíblicas, e eu quero mostrar como é que nós olhamos para esse período, esse teste, essa prova de Abraão, atentando para aquilo que Deus fez na vida dele, tá certo? Então, peço que você acompanhe a leitura que eu vou fazer, Gênesis 22, de 1 a 19, depois nós prosseguiremos na exposição. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, pois Deus Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs a Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que a gente olhe para o texto sagrado e não seja desviado do foco. Eu quero expor parte a parte, então peço que você acompanhe quando eu fizer referências a certos trechos e versos. Bem, o que nós vamos fazer nesta manhã é o seguinte: eu quero olhar para esta história a partir do título que eu dei para esta palestra, que é este: Provisões surpreendentes, promessas consistentes. Por que esse título? Provisões surpreendentes, promessas consistentes. Bem, a história de Abraão, ela é repleta de promessas desde a chamada inicial no capítulo 12.
né? Tem promessa, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. Lá eu vou te fazer bênção no lugar onde você estará. Depois essas promessas elas são repetidas no capítulo 15, quando Deus faz Abraão olhar para o céu e ver as estrelas e dizer, olha, isso aqui tudo vai ser sua descendência. No capítulo 17, ele repete as promessas e vai fazer também no capítulo 22. Então a gente sabe que Deus está prometendo coisas a Abraão ao longo da sua história. No entanto, a providência de Deus na vida de Abraão nem sempre era clara. Se a promessa era a mesma, repetida, e a gente vai falar um pouco da promessa aqui, se ela era consistente, a providência muitas vezes era surpreendente. Nem sempre dava para prever o que Deus ia fazer com Abraão. Há muita coisa que não se pode antecipar quando você é chamado para uma terra que você não sabe nem onde é que é, né? Vai para uma terra que eu vou te mostrar, mas você não sabe qual é que é. Nessa jornada, Abraão experimentou fome, ele recebeu presentes e uma bronca de Faraó, ele experimentou atrito entre funcionários de tal forma que isso desencadeou em separar-se do seu sobrinho, Ló. Ele se meteu em guerra alheia para salvá-lo. Quem é que imaginava que ia para uma terra estrangeira e ia ter que se meter na guerra dos outros para poder livrar a família? Teve a esposa sugerindo deitar-se com a serva para ter um filho, também não era uma coisa que podia se antecipar. Foi visitado pelo próprio Deus na sua casa e teve filho aos 100 anos. Eu estou destacando para você assim, quanta coisa inesperada aconteceu na vida de Abraão. Certamente isso aqui não era algo fácil de prever. A vida de Abraão foi repleta de providências surpreendentes. Todavia, o que lhe deu estabilidade ao longo de sua vida foram as promessas sempre consistentes. Deus repetindo as suas promessas. Então, o que eu quero olhar nesta manhã com vocês é a importância de nós também suportarmos a providência surpreendente, calcados nas promessas consistentes. E nós vamos fazer o seguinte para olhar para esse tema. Como eu parto do pressuposto de que a Escritura é uma história da redenção, na qual os atos redentores de Deus na história revelam a Deus progressivamente e moldam o homem ao longo dessa história. Então eu vou partir desse pressuposto e eu vou apresentar a nossa história de 3 maneiras. Primeiro, como é uma narrativa, eu quero olhar para o texto em cenas. Essa é uma coisa que eu compartilhei com aqueles de vocês que fizeram a minha oficina ontem pela manhã. Às vezes a gente olha para histórias e a gente quer fazer proposições abstratas atemporais. Primeiro ponto, Deus cuida dos seus. Segundo ponto, Deus é fiel. É verdade isso, mas é uma história. E como uma história, ela tem narrativa. Deus não escreveu só epístolas. Ele escreveu boa parte da Escritura em narrativa, porque narrativa mexe com você. Uma coisa é você falar assim, Deus é fiel. Outra coisa é você dizer assim, eu vivenciei isso. Não é? Que precioso que foi. Então a gente tem que aprender a olhar para narrativas como sendo histórias. E eu quero então olhar em termos de cenas. É claro que essas cenas revelam verdades sobre a necessidade humana, sobre a obra redentora divina, mas eu quero enxergar isso historicamente com você. Em segundo lugar, eu quero também, partindo desse pressuposto de que a Escritura é a história da redenção, que se desenvolve progressivamente, eu quero mostrar como é que o capítulo 22 precisa ser entendido à luz de temas que perpassam toda a história de Abraão em capítulos anteriores. Então a gente precisa enxergar esse desenvolvimento de alguns temas na vida de Abraão. E por último, como essa história revela a redenção divina, eu quero observar não apenas o que o personagem humano faz, no caso Abraão, mas principalmente atentar para os atos redentores de Deus na vida desse personagem. Afinal, esse é o tema do nosso congresso, não é? Deus nas histórias bíblicas. Então vamos lá. Eu quero olhar para a primeira cena, dos versos 1 a 14, de 2 formas. A gente vai fazer que nem aqueles filmes assim que volta para o início da história, só que conta de outro ângulo. A gente vai fazer isso, tá bom? Primeiro de um ângulo, depois de outro ângulo. Eu quero primeiro olhar para os versos 1 a 14 como sendo a prova, não é? Prova, tá? Abraão é posto à prova pelo próprio Deus. O verso primeiro começa assim. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova, ele disse, Abraão, este respondeu, eis-me aqui.
Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. A palavra filho, ela aparece na nossa narrativa 10 vezes. E isso normalmente é uma boa dica de que esse é um dos temas trabalhados. Claro, não precisa ser gênio e nem um estudioso do hebraico para entender que está falando da entrega do seu próprio filho aqui. Mas mais do que simplesmente a entrega de Isaque e o aspecto afetivo, é bom que você se lembre que a história de Abraão tem tudo a ver com promessa de descendência. Então a gente precisa olhar para essa história, não apenas do ponto de vista afetivo. Quando você se identifica e fala assim: ai meu Deus, eu não teria coragem de oferecer o meu. Eu sei que existe esse elemento afetivo, mas aprenda a olhar para a história como sendo uma história de promessa de descendência. E é exatamente nessa área de descendência, de promessa, de espera do descendente, que a gente vê um Abraão cuja fé é cambaleante em vários momentos. Quer ver? Olha comigo, volta a sua Bíblia para o capítulo 12. Lá está dito assim, que Deus pediu para ele sair da terra, da sua parentela, capítulo 12, verso 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão obedece, sim, quase tudo. Verso 4, partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. É curioso que o detalhezinho de Ló ter ido com ele é possivelmente a primeira evidência de que Abraão quer levar a descendência. Ele não tem descendente ainda. Ele já tem 75 anos, ele já não é mais novinho, não dá para esperar assim que vai ter um monte de filho, pelo menos ele não esperava, e a gente sabe porque a gente conhece a história. Quando ele leva Ló, é porque Ló é uma espécie de filho herdeiro. O pai de Ló já havia morrido no final do capítulo 11, Harã. Então Abraão entende que Ló possivelmente vai dar sequência à sua linhagem. No capítulo 15 já mudou, porque já deu problema com Ló, já teve briga, né, de servo, cada um já foi para um canto. Abraão passa a pensar em Eliezer, o servo que nasceu na casa dele. Esse sim vai ser o meu herdeiro. E Deus diz para ele: nada disso, vai sair da tua carne. Olha lá o capítulo 15. Ele fala assim, versículo 2: Senhor Deus, que me haveria de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então ele entende assim, ele pelo menos nasceu na minha casa, então eu posso passar as coisas para ele. Aí no versículo 4 Deus disse: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. E aí Deus leva ele para fora e ele vê aquele céu estrelado. Deus está trabalhando com a promessa de descendência, e diz o texto que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Porém, a gente sabe que essa fé não é sempre consistente. No capítulo 16 está demorando um bocado, e aí a esposa sugere uma tal de Agar, que estava junto, que de repente ela pode ajudar a resolver o problema, né? Então vamos resolver esse problema. E aí se deita com Agar, tenta ajudar no cumprimento da promessa. No capítulo 17 Deus aparece a ele e diz: anda na minha presença e ser perfeito. Por que essa frase inicial? É uma repreensão de um Abraão que cria de forma cambaleante, vamos dizer assim. E Deus expande a promessa. Então perceba, Deus fez a promessa lá atrás, essa promessa se demorou a cumprir, Abraão tentou intervir, Deus refez a promessa e expandiu, e ela foi cumprida no capítulo 21. Um menino nasce e é uma festa, é tão festivo que ele tinha nome de riso, talvez porque Sara não conseguisse deixar de abrir o sorriso, né, de orelha a orelha, mas como eu li um autor dizendo, quem riu por último foi o Senhor, não é? Sara tinha rido, Abraão riu, nenhum deles creu, mas o Senhor mostrou a sua graça na vida desse casal de velhinhos, 90 e 100 anos. E caso você pense assim, mas naquela época o povo vivia 900 anos, né, pastor? 90 devia ter muito vigor. Lembra, na história diz que não tinha. Tá? Primeiro que os homens já não viviam tanto mais. Segundo que o próprio Abraão disse assim, minha esposa já não tem mais condições. Ainda que 90 não seja o que você imagina por 90, já era passado um bom tempo. Já não era mais possível ser mãe, a não ser que Deus fizesse algo extraordinário. Portanto,
Entenda que Deus está trabalhando com Abraão. E aí a penúltima preparação, ou melhor, a última preparação antes da prova, é assim: tem atrito entre Isaac e Ismael. Sara fala, manda a serva embora. E Abraão fica triste. O Senhor aparece a ele e fala, não, atende aquilo que a sua esposa pediu. Eu estou cuidando, pode deixar, atende. Eu vou cuidar deles. E de fato Deus cuida de Agar e de Ismael. Mas é necessário que Ismael saia de cena para que a prova seja eficaz. Isto é, toma teu filho, teu único filho, só vai funcionar se não tem plano B. Tá? Se tem plano B, aí você dizia, tinha Ismael, é claro. Ele já tinha ali um esquema. Mas Deus fala, toma teu filho, teu único filho. Perceba que Deus está lapidando o seu servo, pois agora dará esse passo adiante, tá? E uma das coisas que Deus trabalha ao longo da vida de Abraão é a maneira como ele tem que responder às bênçãos de Deus. No relacionamento com Deus, Deus exige que nós respondamos a Ele. Os reformados chamam isso de uma condição, fé é chamada de uma condição, não uma condição prévia para receber a bênção de Deus, mas uma resposta à promessa de Deus que é graciosa e que inicia todo o processo. Então, Deus primeiro prometeu a Abraão, Abraão responde em fé. Quando ele titubeia, Deus renova a promessa, ele dá uma vista gloriosa do céu, ele crê. Depois ele balança, aí Deus aparece para ele e dá um sacramento para ele. A circuncisão no capítulo 17 era para ele lembrar que aquela marca no órgão reprodutor era uma promessa de descendência numerosa. E Paulo vai testificar de que esse era o selo da justiça da fé, está lá em Romanos capítulo 4. Era uma confirmação de que ele deveria crer e ser tratado como um justo diante de Deus. Então, Deus está trabalhando, primeiro com fé, depois dá uma confirmação, um sacramento, e por último, pede o sacrifício. Bem, vamos então falar do sacrifício. Fiz esse panorama todo para você entender que agora Deus vai chamar o único filho, e esse único filho é algo que aflige. Deus vai mexer com Abraão, fazendo um chamado não para a vida, mas agora um chamado para a morte. Você vai dizer assim, pastor, o que você quer dizer com isso? É que no começo, quando Deus chamou Abraão lá no capítulo 12, era para que ele fosse uma terra e tivesse muitos filhos. Era um chamado para a vida, desafiador sem dúvida, mas talvez não tão de apertar o coração como esse. Esse era um chamado para a morte. Lendo um autor que trabalha esse texto, ele diz assim, quantas vezes missionários não foram chamados para pregar o evangelho em lugares distantes e não viram nada de frutos daquilo que fizeram? Estão sepultados em cemitérios ao longo dos lugares para onde foram, né? Porque essa é uma expressão de que seguir a Cristo muitas vezes é um chamado para a morte. Como eu disse antes, existe um elemento afetivo aqui, mas eu queria antes chamar a sua atenção para a história da redenção. A ideia de que quando Deus disse, oferece o teu único filho, parece que a promessa de descendência vai ser frustrada. Em Gênesis 12, Deus pediu que Abraão largasse o seu passado, terra, parentela. Agora ele está pedindo que ele renuncie o seu futuro com esse sacrifício. Abraão havia esperado décadas para que essa promessa se cumprisse. Então, eu quero que você entenda aqui que a luta, que certamente deve ter ocorrido no coração de Abraão, mas ele não aparece aqui titubeando mais, ele é obediente ao Senhor, ele não fala nada a Deus, ele responde imediatamente a Deus, mas essa luta que deve ter havido, não é necessariamente porque ele amava Isaac, e Isaac era o queridinho dele, certamente ele amava Isaac, o texto fala, toma o teu único filho a quem amas, tá? A gente não tem como certificar de que ele idolatrava Isaac, mas era certo que ele era amado. Mas eu quero de novo chamar a sua atenção, além da afeição, Deus está pedindo que Abraão renunciasse ao futuro da sua família, já que o primogênito era aquele que carregava o nome, as responsabilidades e a herança familiar. Então a gente tem que se perguntar assim, fazia sentido obedecer? Fazia sentido obedecer? E Abraão responde com uma fé que é operosa, não é? A Bíblia fala de uma fé que opera.
Nós sabemos que era um teste, mas Abraão não sabia, você tem que lembrar disso. A gente precisa ler a história como se nós estivéssemos entendendo o sentimento dos personagens. Abraão não fala, não dialoga com Deus, mas obedece. Obedece sem saber exatamente como a providência se desenrolaria, como ela se desenvolveria. É interessante você perceber, lembrar que quando Moisés está escrevendo Gênesis, ele está escrevendo para o povo que andava no deserto. Então as histórias eram contadas não apenas para narrar fatos, elas tinham um propósito. Moisés queria encorajar um povo que estava sendo provado no deserto, e que tinha uma promessa de terra, mas não sabia exatamente o que ia acontecer no caminho. As promessas eram certas, mas as providências eram imprevisíveis. Para Israel também. E Tiago aplica essa história de Gênesis 22, dizendo que a fé precisava ser evidenciada com obras. Quando ele fala assim, que Abraão foi justificado não somente por fé, mas por obras, o que ele está dizendo ali é que a fé amadureceu. Se no capítulo 15 ele viu o céu estrelado e ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça, no 22 essa fé se evidenciou, se consumou através de um gesto de confiança. Então isso mostra como é que Deus está provando o seu escolhido para fortalecê-lo na fé e para purificá-lo de momentos de fragilidades e até de idolatrias. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que provas fazem isso na vida da gente também. Provas evidenciam as nossas idolatrias, também podem evidenciar a fé que já está no nosso coração. Mas eu quero chamar a sua atenção para as fraquezas, afinal de contas, Abraão não é muito diferente de você e de mim. Nós passamos boa parte da nossa vida buscando nossa felicidade. Nós sacrificamos muito para adquirir aquilo que a gente tanto deseja. Não importa se é financeiro, se é acadêmico, se é familiar, você faz o que for necessário para ter o que você deseja. É difícil imaginar que realizar os nossos desejos mais profundos possam ser tão perigosos muitas vezes. No entanto, nós não percebemos como coisas boas, como família, se tornam às vezes idolatrias, até que tenhamos que escolher entre elas e obedecer a Deus. Provas, então, nos convocam a abandonar os nossos ídolos. Quando a gente é provado na vida, a gente fala assim, rapaz, estou passando por provações. A gente é convocado a abandonar os nossos ídolos. A gente pode responder com amargura, por vermos o nosso ídolo quebrar, ou nós podemos abandonar o ídolo. E quando a gente abandona o ídolo, é quando Cristo se torna precioso para nós. Como diz um autor, quando Jesus é tudo o que você tem, então você percebe que Ele é tudo o que você precisa. Aqui é um desses momentos em que Abraão vai entender que descansar no Senhor é tudo o que ele precisa. Sabe, quando eu penso no cuidado que você e eu temos que ter com as famílias, eu quero que você perceba que dois tipos de pessoas aqui estão sendo evidenciadas, dois erros contrastantes, mas precisam do mesmo cuidado de Deus. Às vezes, a gente negligencia a Deus em prol da família, não é? A gente gasta tempo com a família, a gente quer fazer de tudo para que a família esteja bem, e nós negligenciamos o Senhor Deus. Mas às vezes o contrário acontece, e parece um sacrifício até bonito, não é? Nós negligenciamos a família, supostamente por amor ao Senhor. Essa segunda atitude, que parece muito bela, é na verdade idolatria disfarçada. Isto é, a gente se dedica às atividades da igreja em detrimento da família, isso não é amor ao Senhor. O que eu quero que você entenda é que nos dois casos, seja negligência da vida com Deus ou da vida familiar, o que Deus está pedindo não é que você sacrifique um em detrimento do outro, é que você sacrifique você mesmo. O sacrifício é dos seus sonhos, é do seu reino, por amor ao Senhor, em benefício das nossas famílias. O que eu quero que você entenda é o seguinte: Deus não está pedindo a Abraão para não amar o próximo por amor ao Senhor, não existe isso. Os dois grandes mandamentos nunca estão em conflito. Essa é a melhor maneira de ele amar a sua família, amando o Senhor
e confiando nele. Então você nunca use o amor ao Senhor como exemplo ou como pretexto para não amar o próximo, e vice-versa. O amor do próximo como pretexto para não amar o Senhor. Nas Escrituras, os dois mandamentos são inseparáveis. E a gente percebe isso mesmo, porque na continuidade da história que a gente leu, o custo para Abraão era tudo, ele tinha que oferecer o cumprimento da promessa. No entanto, quando ele se apega ao Senhor pela fé, o custo se tornou nada. Ele não perdeu nada, não é? É impressionante isso. Embora ele tivesse que entregar tudo, no fundo, no final da história, ele não perdeu nada. E eu quero que você se lembre que Deus prova você da mesma forma. Lembra quando Jesus disse assim: aquele que ama o seu pai, a sua mãe, o seu filho, sua filha, mais do que a mim não é digno de mim. Então você tem que deixar tudo por amor ao Senhor. Aí a gente diz: nossa, a gente perde um monte. Ele fala: nada disso, quem perde uma casa ganha o cêntuplo de casas. Quem perde pai e mãe ganha o cêntuplo disso. A gente não perde nada. Embora o sacrifício seja tudo, no final da história, a gente não perde nada. Eu quero que você guarde que essa prova de Deus para com Abraão revela uma fé muito bela da parte do patriarca, coisa que ele não tinha mostrado antes. Mas perfeito em provações, em todas as provações, é apenas o nosso Cristo. Não é à toa que Cristo Jesus é colocado em Hebreus como sendo aquele que é tentado em todas as coisas. Às vezes a gente faz uma distinção muito nítida entre provação e tentação, mas na verdade elas não estão muito distantes, não. A provação sempre é a ocasião pela qual a gente é tentado. Raramente a gente está sendo tentado porque não existe nenhuma privação. A gente é tentado porque existe algum tipo de privação. Existe algum tipo de necessidade, de desejo. Então a provação sempre é a ocasião, nesse mundo caído, de sermos tentados. E Cristo Jesus foi então provado várias vezes. Mas para quê? Para ser aprovado. E sendo vitorioso, Ele é poderoso para nos socorrer em nossas provações. Isto é, Cristo Jesus é aquele que nos fortalece para enfrentarmos a prova. Isso me leva à segunda olhada para essa mesma cena, dos versos 1 a 14. Eu quero agora olhar do ponto de vista não da prova de Abraão, mas da provisão de Deus. Deus é apresentado como um provedor. Então, se na primeira vez que a gente olha para a história é prova, agora a gente vai ver a provisão. Deus é apresentado como um provedor. Vamos olhar agora para a ação divina. E aqui eu tenho, é claro, a dica do narrador, não é? Porque você lê essa história aqui, você diz assim: mas que Deus louco é esse de pedir o filho do cara, depois de tudo que aconteceu? Calma, calma, o narrador está dizendo para você que é só prova. Deus não vai pedir de verdade. Deus não vai tolerar o sacrifício de verdade. Eu quero que você se lembre que a história de pedir o filho ao servo era chocante também para os israelitas. Deus já tinha colocado na lei de Moisés. Então, nos dias dos primeiros leitores dessa história, que era o povo que caminhava no deserto com Moisés, já era chocante ler essa história, ouvir essa história, porque oferecer a seus filhos a deuses era coisa de gente pagã. Então, isso aqui não é primitivo porque os hebreus eram primitivos. Isso seria estranho até para o hebreu que saiu do Egito, tá? Mas o narrador diz assim: calma, Deus está apenas provando o seu servo. Ele não vai pedir sacrifícios como deuses pagãos. O próprio narrador apresenta Deus como provedor. Você ouve falar de Jeová Jireh, não é? Yahweh Jireh. Ele é o Deus provedor. É interessante notar que ao longo dos primeiros 10 versos, o narrador usa o termo Deus para se referir ao divino. Mas a partir do versículo 11, quando vem a provisão, o nome sagrado de Deus é referido, o Senhor é mencionado. É como se ele estivesse dizendo assim, que Deus se revela o Deus da aliança, o Deus confiável. Ele não é intempestivo. Deus não é igual os deuses gregos que pediam coisas imprevisíveis. Ele é o Deus da aliança, ele é o Deus confiável. Então a gente precisa olhar para essa história
tendo Deus como protagonista. Afinal de contas, se eu só falasse da fé de Abraão, você ia sair daqui com um ótimo exemplo, mas bastante humilhante. Eu não sei se eu daria conta, pastor. E pregações moralistas sempre frustram a gente mesmo. Eu digo frustram, porque ou ela produz em você soberba, você diz, graças a Deus, estou bem, acho que eu também, eu e Abraão ali, a gente, ou te deixa para baixo, porque você não dá conta de fazer igual os heróis da fé. Então ela sempre frustra. Ela frustra porque ela não cumpre propósito redentor. Ela fomenta em você ou orgulho, ou desapontamento. Então ela é frustrante. Por isso a gente precisa olhar para Deus nas histórias bíblicas. E Deus aparece aqui o tempo todo. A gente não pode perdê-lo de vista. Veja só. Deus põe Abraão à prova. Depois, no versículo 8, Abraão vai dizer que Deus proveria. Deus impede o sacrifício de Isaque no verso 12. Deus provê o carneiro no verso 13. E nos versos 15 a 18, Deus renova as promessas. Você notou o fato de que, se a prova fosse um fim em si mesmo, não precisaria ter carneiro. Mas tem um carneiro, porque Deus tem que prover um substituto. Se tudo que Deus queria era provar a fé de Abraão, o anjo diria, não precisa, já sei, muito bem, vamos para casa, parabéns, Abraão. Mas não é isso que ele quer fazer. Ele quer mostrar a Abraão que a redenção de Isaque precisa de derramamento de sangue. Para Isaque ser remido, Deus não pode suspender o sacrifício depois que Abraão passa no teste. Ele chama a responsabilidade para si. Tanto é que no versículo 16 ele fala assim, jurei por mim mesmo, diz o Senhor. O autor aos Hebreus vai pegar isso lá no capítulo 6 da sua carta, e ele vai dizer, Deus jurou por si mesmo, porque não há ninguém maior do que Deus, pelo qual ele possa jurar. Então ele precisa afirmar que ele é a confiabilidade da sua promessa. Deus enviou Abraão para a terra de Moriá. Moriá pode ser traduzido por lugar em que se vê, para que o servo visse a provisão divina. Para que o servo visse a provisão divina. E de fato ele viu. É verdade que no caminho para lá ele só creu. Mas quando ele chegou lá ele viu. Ele viu a provisão divina. Moriá se tornou muito real na vida de Abraão. Sim, é verdade. De novo, voltemos para a fé de Abraão. Ele creu em Deus. Ele disse coisas belas para os servos. Imagina, deixou os servos ali e ele foi e disse, nós voltaremos. Adoraremos ao Senhor e voltaremos. Estava lendo esse texto essa semana com o meu filho e eu falei assim, filho, o que ele está mostrando aqui? Que Isaque vai voltar. Então, como é que ele sabe que Isaque vai voltar? Ele não vai entregar Isaque? O autor aos Hebreus nos dá uma dica. Ele cria tanto na promessa de Deus, que ele diz, Deus vai trazer esse moleque da morte. Não é possível. Alguma coisa vai acontecer. O autor aos Hebreus diz que ele cria que Deus era capaz de trazê-lo de volta à vida. E esse insight é para dizer que o que moveu Abraão a ir, não é uma obediência cega, mas a confiança de que a promessa não seria frustrada, por mais que lhe custasse o seu grande amor. A promessa não seria frustrada. Mas, se eu enfatizo a fé de Abraão, como eu digo antes, eu acabo dando glória àquilo que não merece glória. Fé não é para ser louvada. Sabe por quê? Porque fé é reconhecimento de que nós somos dependentes, somos pobres de espírito, estamos na bancarrota, na falência, e a gente carece de um provedor. Fé não é louvável, fé é reconhecimento de que a gente está no pó, e a gente clama por um provedor. Então, quando a fé de Abraão é usada por Paulo como sendo um instrumento de justificação, lá em Romanos capítulo 4, ele fala assim, Abraão não foi justificado por obras, mas ele foi justificado por fé. O interesse de Paulo é associar fé com favor, porque ele diz, quem trabalha tem salário, mas quem recebe algo pela fé recebe favor. Essa é a associação de palavras por parte de Paulo, lá em Romanos capítulo 4. Então,
A fé de Abraão só é destacada por aquilo que ela se apega, por aquilo que ela apreende, não pela musculatura da sua confiança. Isto é, colocando de outra maneira, Deus é o provedor e Ele é o objeto da confiança de Abraão. Então a gente destaca o objeto da fé, não o ato da fé. Aquilo em que você crê, não o fato de você crer. Sabe, eu dou esse destaque porque eu quero que você compreenda que, embora nós sejamos crentes, vez por outra, a gente não dá destaque ao objeto da fé, e nós nos apegamos mais ao ato da fé. É quando a gente assume função de redentor, quando a gente não devia ser redentor. Se eu falo para você nessa manhã, nós não somos redentores, você diz, ainda bem, pastor. Mas a prática revela de que a gente tem dificuldade de crer que a gente não participa da redenção. Quando você se esforça e se desgasta para fazer as coisas acontecerem na sua família. Quando você tem um senso de culpa em relação ao que você fez no passado ou tem deixado de fazer no presente, quanto ao seu cônjuge, quanto aos seus filhos. Quando a sua ansiedade com respeito a será que os meus meninos vão crer, não vão crer, vem à tona, tudo isso revela que a gente tem vontade de meter a mão na redenção e fazer as coisas acontecerem. Seja o nosso medo, seja a nossa culpa, seja a nossa ansiedade, nossas fraquezas revelam que a gente gostaria de tomar a redenção em nossas mãos. É aí que a gente precisa resgatar o Evangelho para o nosso convívio familiar. Cristo é a provisão divina, para que você não precise perder tudo que você ama. Deus provê o substituto. Tudo que você tem que fazer, como Abraão, é dizer para o menino, Deus proverá, meu filho. Deus proverá. Por último, eu quero olhar para os versos 15 a 19, como a terceira cena, e eu quero falar de promessa. Primeira cena, primeira parte nós olhamos para a prova, depois nós voltamos para a mesma cena dos versos 1 a 14, como sendo a provisão, e agora na última cena, dos versos 15 a 19, promessa. Prova, provisão, promessa. E eu quero mostrar que Deus reafirma e amplia as mesmas promessas. Antes de expor e de destacar algumas coisas dos versos 15 e 19, quero lembrar a vocês, já que nem todo mundo estava na oficina, óbvio, aquilo que eu falei ontem na oficina para os que me ouviram, que às vezes a gente ama tanto a história que a gente não presta atenção nos detalhes que dão maior sentido à história. E um bom exemplo que eu dei ontem foi Ruth. Ruth é uma história linda. E aí você vê lá uma Noemi amarga, que prefere ser chamada de Mara, porque Deus amargou a vida dela. Você vê um Boaz solteirão. Você vê uma Ruth estrangeira, que agora não tem marido, se apega à sua sogra, vai para uma terra estranha, em que ela vai ser tratada como uma eterna estrangeira. Todo mundo tem problema e fraqueza naquela história, até que no final Deus faz tudo ser renovado. Noemi agora sorri e se alegra no Senhor, porque ela segura o bebê no seu colo, não é? Boaz é o grande resgatador, e Ruth é integrada à família de Deus, não é mais escanteada como estrangeira. A história termina assim e você poderia ter dito assim, uau, que lindo, acabou o filme. Mas aí o narrador resolve botar os escritos. E aí fulano gerou a ciclano, que gerou a beltrano, que gerou não sei o quê, e termina a história e foi pai de Davi. E o que para a gente parece assim, poxa, estava tão bonito, podia ter acabado na cena, né, dos 3 lá felizes para sempre, que é assim que a gente conta a história. O narrador está ensinando para você que a história tem a ver com prover um rei, num tempo em que a terra de Israel é um caos. E Deus estava provendo um rei, fazendo aquela história de amor não ser um fim em si mesma, mas apenas um meio para que ele provisse o rei, para que ele providenciasse o rei. Então, eu uso essa história de Ruth para dizer que a mesma coisa está acontecendo aqui. A gente ama tanto os primeiros 14 versos, que se eu perguntasse para você assim, o que Deus disse depois? Você vai dizer, Deus disse alguma coisa depois? Que a gente não lembra dessa parte. A primeira parte que é bonita é aquela que deixa a gente com lágrimas nos olhos, fala assim, cara, que lindo, Abraão está lá, e vai levantar, e aí Deus fala, para, e ele, né?
Aí ele olha o carneiro, aí oferece o carneiro, aí você fala, uau, nossa, estou chorando aqui. Aí resolve ter um diálogo. Deus resolve falar umas coisas para Abraão. E não é que seja feio, mas ninguém lembra dessa parte. Porque a gente acha o drama bonito. Mas a gente se esquece de que em narrativas, frequentemente a parte mais importante é quando um protagonista fala. Quando ele fala, abra os seus ouvidos. O que ele fala é muito significativo. E aqui Deus fala. E tem algo muito interessante nessa fala. Essa é a fala mais longa de toda a história de Deus com Abraão. Essa é a primeira coisa significativa. Não tem nenhuma vez que Deus fale tanto com Abraão como aqui. Essa foi a vez em que Deus mais falou com Abraão, de acordo com o narrador. E é a última vez que Deus fala a Abraão. E é a mais confortadora das falas. Veja por quê. Olha o progresso das falas de Deus. No capítulo 12, ele falou, sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. A terra é desconhecida. No capítulo 13, ele vê a terra. Inclusive Deus fala assim, ó, daqui para lá, ele vê a terra. Mas ela levaria um tempo para ser conquistada. E ela é ampliada em território no capítulo 15. No capítulo 15, Deus faz uma promessa, sim, fantástica de alcance geográfico, que possivelmente não aconteceu nem nos dias de Salomão, que foi o maior terreno conquistado por Israel. Mas certamente Deus cumpriu essa promessa, porque diz Paulo no capítulo 4 que Abraão se tornou herdeiro do mundo. A promessa era grande e o Novo Testamento vai nos ensinar isso. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção é que no capítulo 22, Deus pela primeira vez vai dizer que seria uma terra de inimigos que seria conquistada. Seria uma terra de inimigos. Olha o versículo 17. Capítulo 22, verso 17. Que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, isso ele já tinha dito, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Isso aqui é significativo para quem está no deserto, prestes a entrar, terra de inimigos. Moisés está contando a história com um propósito. Ele quer mostrar que esse Deus é confiável, mesmo quando a terra não está vazia, mesmo quando ela tem inimigos. Ter a terra dos inimigos, então, é um conforto para essa geração no deserto que ouviu essa história. Seria mediante enfrentar temores e guerras, mas Deus cumpriria a sua promessa. Agora observe o progresso da promessa da descendência. No capítulo 12, é uma grande nação, de ti farei uma grande nação. No capítulo 17, são numerosas nações, com reis procedendo especificamente de Sara. Enquanto que no capítulo 15, essa descendência numerosa, como as estrelas dos céus, no 22 é como as estrelas dos céus e como a areia do mar. No capítulo 12 é de abençoar as famílias da terra, para na terra de Abraão serem benditas todas as nações da terra, no 22. O que eu quero dizer é, a promessa de Deus nunca fica igual. O tema é o mesmo, mas ela cresce, porque Deus vai revelando a sua graça gradativa, progressivamente. Observe como o progresso da revelação para o próprio Abraão serviu de encorajamento, para que ele fosse o homem cuja fé cambaleante se tornou inabalável. O que eu quero dizer é que Deus trata do seu servo. Deus não simplesmente repete a promessa, Ele expande a promessa, porque Ele está tratando do seu servo, repetindo, mas ampliando essas promessas. Por isso que a história não tem a ver com Abraão primordialmente, tem a ver com Deus renovando as promessas. Semelhantemente, o que alimenta o povo de Deus é conhecer e crescer no conhecimento das promessas de Deus, antes do que alimentar expectativas de coisas que Deus nunca prometeu. O que Deus prometeu para nós? Vamos lá. Deus nos prometeu nos redimir, nos fazer conformes à imagem do seu Filho. Isso Ele disse. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. É isso que Ele quer dizer quando Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Aí Ele explica no 29. É porque aos que de antemão conheceu,
a estes predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E antes de que você pense que o que Deus começa, Ele não acaba, aos que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Essa é a promessa dele. Mas Ele nunca prometeu que essa trajetória seria indolor. Nunca prometeu. Na verdade, o próprio Paulo fala que a segurança que é nossa acontece em meio a muitos inimigos. Por que ele diz assim, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Por quê? É porque na vida cristã você tem morte, tem vida, tem principados, tem fome, tem coisa do presente, tem coisa do porvir. Nada disso separa, mas tem. Você vai experimentá-las, coisas que provam e testam a sua segurança. As providências, então, podem oscilar, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. E às vezes elas nos dão a impressão de que Deus está longe de nós. Paulo experimentou muitas providências dolorosas. Pedro experimentou providências dolorosas. As pessoas a quem eles escreveram experimentaram providências dolorosas. A caminhada no deserto, por vezes, foi dolorosa para os primeiros leitores de Gênesis, e a nossa história não é diferente. Nunca colocamos a promessa de Deus em risco, mas certamente colocamos nossos afetos e a nossa vida e os nossos amados em risco quando nós trilhamos o caminho de obediência, confiados na promessa. Então, é dolorido, mas nunca é incerto. Às vezes demanda perder coisas que você ama, mas nunca perder aquilo que Deus te promete. Lembra, Romanos 8,32 fala assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, por acaso deixaria de te dar todas as demais coisas? Então quando você teme perder outras coisas, você fala assim, eu sei pastor, eu sei, a redenção eu não vou perder, mas é tão difícil. Calma, ele não poupou, ele por acaso poupou o seu filho? Não. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não vai te dar as outras coisas, aquelas que te angustiam, aquelas que te afligem. Sabe, eu destaco nesta manhã, e estou terminando agora, essa questão de providência incerta e promessa, providência imprevisível, né? Providência surpreendente, promessa consistente, porque eu quero que a gente corrija a maneira como nós confortamos os nossos irmãos e irmãs. A gente não deve ser canal de palavra positiva quando alguém está fazendo exames para detectar se a doença vai ser grave ou não. Não, tem certeza que vai dar tudo certo, irmão, vamos orar aqui, Deus vai abençoar. É assim que você fala. Você acha que está sendo confortador assim, mas você não sabe, pode ser que seja a pior das opções. Só que ao invés de você oferecer promessa, você confia na providência, que é incerta, sabe? Às vezes o resultado vem e é a pior das opções. Talvez ele já está enfermo, ou ele perdeu o emprego, mas você fala, não, mas Deus vai abrir uma porta. Tenho certeza, porque onde ele fecha uma porta, ele abre outra. Você encoraja com aquilo que ele não prometeu. Eu tenho certeza que vai ser melhor. Irmão, vai ser melhor. Deus é bom. Quando nós fazemos isso, nós damos uma cristianizada no linguajar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ou se Deus quiser, é cristianizado, dá tudo certo, é promessa sua, não é de Deus. Tá? Mas a gente fala assim, se Deus quiser vai dar tudo certo. Mas, engraçado que eu nunca ouço as pessoas dizerem assim, se Deus quiser vai dar tudo errado, irmão. Mas é verdade, se Deus quiser pode dar tudo errado mesmo. Porque a providência é incerta. Você não sabe como é que Deus vai conduzir. Isso se dá porque nós pregamos providências incertas, sabe? E eu quero que você aprenda a confortar, a encorajar o seu irmão com promessas seguras. A gente está tão acostumado a pregar expectativas positivas, que a gente nunca anuncia a segurança da ressurreição quando a gente vai visitar alguém acamado. Se você fosse fazer uma visita a alguém que está no leito, e dissesse assim, irmão, sabe qual é a nossa segurança? É porque se nós morrermos, o Senhor Deus há de nos ressurgir. É quase capaz da pessoa falar assim, sai para lá, pastor. Porque você está lá para orar para ele ficar bom. Não é? É isso que as pessoas esperam numa visita. Mas isso é promessa de providência incerta.
A Bíblia não diz que ele vai ficar bom sempre. Às vezes não fica. Mas ressurreição sempre acontece. A promessa é segura. Temos tanto medo de falar de morte que a gente não anuncia aquilo que nos garante vitória até sobre a morte. E aqui uma palavrinha doída, eu sei, mas leva essa para casa, tá? Na pandemia você teve momentos em que você teve bastante medo. A gente acha lindo falar de que o Senhor é a minha segurança, nada poderá separar do amor de Deus que está em Cristo, mas na pandemia, quando a coisa arrochou, você ficou, você balançou. Quando o seu amado, a sua amada, ou você ficaram doentes, a gente não falou da promessa da ressurreição como sendo nosso conforto. Isso revela que a gente titubeia na fé. A gente quer as providências incertas antes do que as promessas consistentes. A gente serve melhor as nossas famílias quando a gente focaliza a promessa, tá? Eu não sei como a promessa vai ser cumprida, eu não sei como é que Deus vai formar Cristo em você, mas eu tenho certeza que Ele vai fazê-lo. Então não prometa coisas que Deus não prometeu. Não viva baseado em providências surpreendentes, mas viva baseado em promessas consistentes. Isso pode dar descanso para o seu coração. É por isso que a fala de Deus no final é a parte mais bonita da história. Deus está lembrando para Abraão, mas não só para Abraão, para os leitores que pela primeira vez atentaram para esse texto e para nós. O que mais conta e o que tratou o coração de Abraão ao longo dos anos foram as promessas consistentes de Deus. É isso que tratou o coração do seu servo. Não é porque ele sabia que ia dar certo, ele não sabia. Ele não sabia o que ia acontecer. Queridos, isso está presente em vários lugares da Escritura. Quando os amigos de Daniel foram lançados na fornalha, eles sabiam o que ia acontecer? Não sabiam. O texto diz assim: se o Senhor quiser livrar, Ele pode. Mas se Ele não quiser, fique sabendo, ó rei, que mesmo assim a gente não vai se curvar. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam. Mas eles criam na promessa de Deus. Deus falou para Abacuque assim: Abacuque, eu vou levantar os caldeus e eles vão arrasar. Aí Abacuque responde perplexo, mas no meio da sua perplexidade ele fala assim: tu és a rocha, nós não morreremos. Ele confia de que Deus sustentaria o seu povo. Veja, o que lhe dá segurança não são as providências, é a promessa. Então, querido, aprenda a fazer isso. Isso aparece ao longo da Escritura, porque tem que ensinar você e a mim a não confiarmos nas providências. As providências aparecem como belo deleite de Deus. Deus mostra que Ele provê. Aí você fala: ah, Senhor, obrigado. Aí você vai lá na frente da igreja, agradece, gratidão, gratidão, pastor. Ele faz isso. Mas o que te sustenta antes disso acontecer é a promessa divina. Aprenda isso. Vamos orar? Senhor, estamos muito acostumados a encorajar pessoas com palavras que o Senhor não nos dá. Palavras de providência incerta, imprevisível. Não é verdade que tudo dá certo, não é verdade que nós temos as coisas andando bem. Não é verdade que todos os nossos filhos ficam no caminho seguro. Não é verdade que nosso ministério sempre é frutífero. Não é verdade que nossa família se ama perfeitamente até o fim. Todas essas coisas às vezes não acontecem. E nós sofremos a dor de termos providências incertas, doloridas. Mas a verdade é que em meio a tudo isso, o Senhor promete nos fazer semelhante ao teu Filho. Então, se essas são as coisas que devem nos dar sustento, ensina-nos a descansar nas tuas promessas. Ensina-nos a confiar que, a despeito do nosso mundo ao redor parecer estar ruindo, o Senhor não desampara os seus. O Senhor não desampara os seus. Até que a providência se mostre tão generosa para conosco,
ensina-nos a confiar nas tuas promessas. Abençoa o teu povo e faz o teu povo encorajador de outros, baseados nas promessas. Nós oramos em nome de Cristo. Amém.